Meus amigos, minha gente querida, meus irmãos, muito boa noite, boas-vindas para todo mundo, com muita paz, com muito carinho. E vamos começar. O livro é Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Quando damos sem a intenção de receber, mas com a intenção de surpreender com nossa generosidade, prestatividade, desprendimento, ativamos no outro a energia misteriosa da reciprocidade. A outra pessoa se sentirá estimulada espontaneamente em exercer a própria generosidade a nosso favor. Não é um contrato comercial, não é um toma lá da cá. É o fluxo da abundância e do amor. É isso. É o dar pelo amor, doar generosamente. Sem cobrança, sem expectativa de recebimento de nada. Porque a gente gosta, porque a gente ama. Isso estimula essa atmosfera generosa para todo mundo. Livro dos Espíritos. A gente está falando da afeição que os espíritos têm por certas pessoas. A lei da atração, né? E a última pergunta desse item. Ele diz assim: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida nos votam maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre os protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. E tem uma pergunta para complementar. A afeição que lhes conservamos, eles são sensíveis a ela? Muito sensíveis, mas eles se esquecem dos que esquecem deles também. Assim, os nossos parentes, nossos amigos que nós temos aquele amor, aquela amizade afetiva mesmo, que partem antes de nós para o mundo espiritual, eles vão ter esse cuidado conosco, vão querer nos proteger de acordo com o grau de adiantamento que eles têm. Muitos deles podem até se tornar nossos protetores, nossos mentores. É aquele círculo de amizades que nós formamos, que transcende a morte, transcende a desencarnação do corpo físico. E eles são sensíveis, mas na medida que a gente acaba se esquecendo dos nossos parentes, dos nossos amigos, eles também não conservam também essa afeição, se não são lembrados, né? Quando a gente lembra, a gente estabelece uma sintonia com eles. Muito bem, vamos para a Gênese.
Nós aqui estamos falando que o espiritismo não faz milagres, né? Vamos continuar. Os fenômenos espíritas são as mais das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com quem eles se dão, que em regra são as que menos pensam neles. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, de onde vem a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Estes últimos são mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados e incrédulos, que assim praticam o espiritismo sem saber nem querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se poder suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Aqui dá-se o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto em outros é provocado pela ação magnética. Resultem, porém, ou não esses fenômenos de um ato de vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta uma linha das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre fazem. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, dado que resultam da ação de um agente fluídico, que desempenha o papel de agente terapêutico. Suas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. É, pois, totalmente impróprio o epíteto de taumaturgo que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo tem dado a certos médiuns. A qualificação de milagres emprestada por comparação a esta espécie de fenômenos só pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles. E aqui ele começa a explicar essa denominação do médium, de médium consciente, médium inconsciente, e até hoje a gente tem essa percepção, porque muitos fenômenos acontecem que fica meio mal explicado, meio sem saber o porquê, porque existe um médium no ambiente. Todo fenômeno precisa de um médium para acontecer. Começa por aí. E aí acontece um movimento espontâneo. Tem gente que gosta de brincar com aquele alfabeto espiritual que pergunta e vem uma resposta, né? Porque existe um médium. A princípio, todos nós somos médiums. Alguns são mais desenvolvidos, outros estão em estado latente. A gente tem na maioria das vezes, uma percepção, uma ideia do ambiente, do que acontece de harmonia ou desarmonia à nossa volta. Isso é uma certa mediunidade. E essa mediunidade pode ser desenvolvida ou não, e em muitos casos dos médiuns inconscientes, essa mediunidade não foi desenvolvida, mas ela se manifesta sem até o médium saber que está influindo nessa história. Vamos continuar, deve dar mais detalhes sobre isso mais para frente. Hoje nós terminamos
E terminamos com a trovinha de Silveira Carvalho, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Temas da Morte. A morte chega por vezes, age de chofre sem planos, só vem sepultar a vida que está morta há muitos anos.